Eu vejo uma pessoa chegando para caminhar contigo, para andar com você, para estar ao seu lado. E é a pessoa certa que vai te fazer feliz. Deus enviou um anjo para te mostrar um caminho onde esse encontro acontecerá. E após esse encontro, eu vejo uma grande união sendo concretizada. E Deus te diz assim: esqueça o que passou, esqueça quem te fez sofrer, deixa de lado, porque eu tenho algo muito melhor para você. Esse algo vindo da minha parte, essa pessoa vindo da minha parte, vai alegrar o seu coração de uma forma ao qual você ainda não teve o prazer de desfrutar, que é a grande alegria da sua vida. Às vezes vem um tumulto para Deus poder corrigir e ajeitar. Às vezes acontece um rebuliço, uma confusão, uma agitação, para Deus poder fazer o que Ele quer. Porque só assim conseguimos estar atento ao chamado, à obra divina. E eu vejo a obra divina em curso e acontecendo para poder agraciar você. Escuta o que seu pastor está falando. Esse tumulto todo, essa confusão toda, essa reviravolta toda, tem a mão de Deus para poder te beneficiar e te dar o que você merece e não o que você quer. Deus vai dar o que você merece, que é muito melhor do que aquilo que você tanto quer. Vai ter surpresa, terá surpresa, alegria, grande será a tua felicidade. E não se assuste se a limpeza for feita antes. Ei, PH! Deus está falando para você que coisas que foram embora voltarão. Pessoas que foram embora retornarão. Oh! Você crê? Você recebe? A pessoa certa vai estar do teu lado. E não queira perguntar como, porque já está em curso, já está num processo. E esse processo só vai beneficiar você. Não dá para entender. E se tu tentar entender, tu vai perder tempo e vai se preocupar à toa. Tu tenha que confiar. E se tu decidir confiar agora, Deus vai te honrar. Faça a tua parte, pois o Senhor dos Exércitos está fazendo a parte dele. Olha, tudo estava indo bem no lugar. Olha o que Deus fala, olha a revelação. Tudo estava indo bem no lugar. E de repente, um tumulto acontece lá. Por que o tumulto? Porque na verdade, aquele lugar não estava indo bem. As pessoas que lá estavam achavam que estava tudo bem, mas não estavam sendo enganadas. E assim é a vida de alguém que acha que está tudo indo bem, desconfia, mas aceita esse momento. E Deus manda te dizer assim: vou revelar aonde está o erro, aonde está a mentira. Vou mostrar o que está errado, para que você possa fazer o certo. E a verdade é o certo que vai trazer a grande vitória da tua vida. Em Éfeso, o povo achava que estava tudo certo. Eles olhavam a cidade, olhavam os templos, olhavam o templo de Ártemis e achavam um grande Deus pagão. Vamos adorá-lo, vamos cultuá-lo, vamos exaltá-lo, sim. E naquele lugar tinha um ourives chamado Demétrio, que usava desse ofício para esculpir estátuas, sendo vendidas para serem veneradas e adoradas como ídolos para as pessoas daquela região. Só que chegou um homem de Deus lá que fez um tumulto na cidade, fez um rebuliço, porque aquele povo estava sendo enganado, achando eles que estavam no caminho certo. Aquele homem chamado Demétrio, ou ourives, que esculpia as estátuas em ouro, vivia desse ofício e não tinha problema algum ser ourives. O problema era fazer estátuas para serem vendidas, para serem adoradas e veneradas. E Paulo está chegando na cidade, o profeta, o homem de Deus, o homem do fogo, chegando na cidade apresentando a proposta do Evangelho, apresentando a divindade de Jesus Cristo. E quando Paulo começa a pregar, ele vai começar a gerar prejuízo
no ofício daquele homem que ludibria o povo, engana o povo. O problema não estava na profissão, o problema estava na enganação. E hoje não estamos livres disso, por isso preste muita atenção para não ser enganado. Quando a unção desce, Deus convence, o homem não. E aqui tem unção descendo para abençoar a tua vida, para te tirar do engano, para tirar pessoas que te enganam também do seu caminho. Demétrios vendia muito e ele vivia disso. Demétrios lucrava muito, porque ele se preocupava com o seu trabalho em enriquecer. E ele vendia estátuas para que Ártemis fosse adorado e venerado cada vez mais. Ártemis era o deus deles. Dentre tantos eu destaco esse, que está no livro de Atos capítulo 19. Mas só que chegou no momento que Deus mandou um anjo chamado Paulo, para que Paulo pudesse mostrar a verdade para aquele povo que estava sendo enganado. Deus mandou um anjo para dizer para você que a verdade será revelada e você não será mais enganado. Deus mandou um anjo para te dizer que a verdade vai aparecer nesse lugar e você vai ser honrada. Um anjo desceu na terra e é para proteger você, para cuidar de você, para orientar você, para ensinar você, para instruir você a tomar a decisão certa, porque tu vai conhecer o que você não conhecia antes, tu vai ver o que você não via antes. Até o caráter da pessoa que você não conseguia identificar, era um mistério para você, você vai conseguir saber a real intenção do coração desse alguém, para que assim você possa tomar uma decisão. O povo que lá vivia, a nação naquela região, era extremamente idólatra. Adoravam imagens e esculturas. E com isso estavam sendo enganadas por esse homem que começou a ser prejudicado por causa da presença de um homem de Deus naquele lugar chamado Paulo. E ele foi prejudicado porque a proposta do evangelho era ensinar aquele povo a não adorar imagens nem escultura. O que eu estou falando aqui é muito forte. Deus está mandando alguém aqui pensar nessa moedinha que está dentro da carteira, pois ele me revela, nesse santinho que tu guarda em casa, nessa estatuazinha que você tem, nessa mandinga aí, nesse negócio aí que você tem para poder dar sorte, nesse negocinho de feijão na carteira, nesse negócio dentro de casa que você se apegou. Deus está mandando você se livrar disso, porque ele não aceita essa adoração. E eu digo mais, e o que eu vou dizer para o seu próprio bem, você não pode ficar chateado com o teu pastor não, porque o que eu vou falar é para o seu próprio bem. Você precisa se livrar dessas coisas. Isso é para alguém específico aqui. Você precisa se livrar dessas coisas, porque senão você pode ficar igual a elas. Como assim, pastor? É bíblico. Salmo 119. Salmo 119 fala acerca dos ídolos. No versículo 4, especificamente, diz assim, no versículo 3, eu vou dizer para você: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele, de prata, preste atenção, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. E no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, é um ourive chamado Demétrios. E ele faz estátua de ouro para vender, para enganar o povo. Porque aquilo estava sendo um atraso de vida na vida daquela geração, para o povo que lá vivia. E aquele povo deixava de prosperar, deixava de ser instruído, deixava de crescer. Eu estou pregando a Bíblia, ovelha, preste atenção aqui no seu pastor. Porque estavam cultuando e venerando estátuas. E o livro de Salmo descreve claramente o que acontece com as pessoas que fazem isso. Essa mensagem é para você mesmo. E eu, se fosse você, ficava até o final da live, porque Deus vai revelar coisas profundas para abençoar a sua vida e da sua família. Às vezes um descuido, um lapso nosso, em uma estátua, em um pingente, pode ser o que está amarrando a nossa vida. Pode ser o que está travando, o que está impedindo de andar. E o versículo 5 diz, acerca dos ídolos, presta atenção que o versículo 5 de Salmo 119 diz: tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver.
Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir o cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar, está travado, está parado. E não emitem som algum com a garganta. Agora vem a sentença. Ai, eu estou arrepiado aqui. Para aqueles, presta atenção no que eu vou te falar. Para aqueles que os fazem, esculpem. Aí atinge Demétrios, lá no livro de Atos. Para aqueles que os fazem, o ourives Demétrios está sendo atingido por essa sentença. E também quem é refém, quem é enganado pelo ourives Demétrios. Olha que coisa forte, filho. E se você estudar o texto, você vai ver que as pessoas lá estavam passando dificuldade, estavam com a vida amarrada, estavam com a vida travada, estava tudo bloqueado. E tem gente que não entende o porquê. Porque às vezes deposita confiança numa estátua. Você pode ter uma estátua, mas o problema é adorar a estátua, é venerar ela, é falar com ela, é cultuar ela. Estou pregando a Bíblia. A Bíblia é sagrada. Eu sei que aqui no canal tem evangélicos, católicos, espíritas, ateus. Todos sempre serão bem-vindos. Meu norte é a Bíblia. E o que eu estou pregando aqui tem na Bíblia católica e na Bíblia evangélica. Até na Bíblia dos judeus tem isso. A Bíblia é uma só. E é para o nosso bem. Porque tem gente que às vezes deixam passar algo que pode ser o cerne do problema. E são as pequenas coisas que derrubam grandes guerreiros, grandes guerreiras. Deus está falando contigo, ovelha. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sininho e ative todas as notificações. Isso. Depois de você fazer isso, quem me assiste pelo Face agora, clica nos 3 pontinhos e siga a página. E ative todas as notificações. E todos juntos, numa só missão e propósito, abençoar vidas. Clica nesse botão de compartilhar e envia para 15 grupos. 15 contatos, isso abençoe vidas e Jesus vai te abençoar cada vez mais. A sentença está no versículo 8 de Salmo 119. E ele vai dizer, é para quem faz, aleluia. Eu tenho que falar isso para você. E é para quem confia. Em quem está sua confiança, meu irmão? Em quem está sua confiança, minha irmã? Isso é muito sério. Eu estou preocupado é contigo. E é por isso que também eu preciso trazer esse tipo de mensagem para o seu coração, porque aqui pode estar a amarração. Aqui pode estar o travamento, a tranca de toda a tua história. Porque não adianta ser fiel a Deus, ser dizimista, ser ofertante, fazer voto, estar em campanha, ser de oração, ser de jejum, mas tem coisas que estão amarrando. Qual é a sentença, pastor? A Bíblia diz acerca dos que adoram e dos que os fazem, e dos que neles confiam. A Bíblia diz no versículo 8 a sentença para os escultores de ídolo e para os adoradores de ídolos. Tornem-se como eles, aqueles os que o fazem, e todos aqueles que neles confiam. Ou seja, vamos nos tornar como a estátua, que tem boca, mas não pode falar. Ah, isso é muito forte. Você já percebeu em algum lugar uma pessoa ficar sem ter o que falar? Você já percebeu uma pessoa inteligente que tem um bom conteúdo, mas não consegue se expressar? Deus está falando com você. Você já viu uma pessoa, ou você já esteve em alguma ocasião, onde você tinha tanta coisa boa para falar, mas não conseguiu? Essa pergunta é para sua reflexão. Tornem-se semelhante a eles, todos aqueles que o fazem, e quanto neles confiam. E a sentença é, vai ter boca sim, você que confia nesse ídolo, mas você não vai ter o que falar. Zacarias, o pai de João Batista, não confiou no anjo que Deus mandou. Ficou mudo, sem ter o que falar. Ele não adorou, mas também não quis confiar, duvidou. Às vezes a melhor coisa, ovelha, é você confiar, mesmo parecendo tudo estranho. Eu sei que é difícil confiar nesse momento,
É complexo. Preste atenção na mensagem para você entender a mensagem. Olha para cá. Olha para o seu pastor aqui. Eu sei que é difícil entender esse momento. Eu sei que você não tem culpa em muita coisa ruim que tem acontecido. Eu sei que dúvidas permeiam a sua mente, tangem o seu coração, te inquietando às vezes, tirando teu sono em algumas madrugadas. E não é justo o que fizeram com você. Mas você precisa confiar em Deus. E você precisa ouvir o seu pastor falando isso. Confie em Deus. Está nas tuas mãos. Confie. Está nas mãos dele sim, mas está nas tuas mãos também. Confie. A confiança está nas tuas mãos. Tornem-se iguais a eles. Tornem-se como eles. Pois têm ouvidos, mas não ouvem. Quantas vezes Deus fala com a ovelha e a pessoa não consegue ouvir? Será que tem algum ídolo aí, irmã? Essa mensagem é para todos que estão aqui. Preste atenção. Pois se você se curva ao momento ruim, esse momento ruim pode ser que seja o seu ídolo. Se alguém se curva a uma conta atrasada, pode ser que isso seja o seu ídolo. E eu digo isso, pastor, você diz isso porque você nunca atrasou uma conta, ovelha? Eu já passei por muita luta e dificuldade. Mas eu sou uma pessoa resistente e nunca culpei a Deus das minhas decisões erradas, dos meus erros, dos meus pecados. Eu sempre assumi a responsabilidade. Deus não tem culpa das minhas mazelas, das porcarias que eu fiz. Eu sou pecador, lutando contra o pecado e pela minha salvação. E lutando também pela fé que Ele me deu, pela sua salvação. Nós vamos continuar errando. A diferença é errar consciente e errar de forma sem saber que foi um erro. Se o livro de Salmos fala que essa pessoa tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, eu creio. É por isso que tem muito crente cristão que não entende o céu, porque alguma coisa é o ídolo dele, é a segurança, é o refúgio dele. Será que você não entendeu que Deus quer que você confie plenamente, totalmente nele? E são nos momentos difíceis que nós provaremos isso, que nós mostraremos isso. Ninguém quer passar por algo ruim, mas tem sempre uma mensagem nisso ruim que passamos. Ninguém quer ir para um leito no hospital, ninguém quer enterrar um ente querido, ninguém quer sofrer uma separação, uma ruptura, mas tem mensagem nisso. E às vezes, acredite, aprendemos nessas ocasiões difíceis e ruins do que nas maravilhas da vida. A questão é, estamos aprendendo, estamos crescendo? Campanha faz você crescer. Rotina espiritual faz você amadurecer, faz você prosperar. Não quebra, não saia. Isso tem feito tão bem e vai continuar fazendo. E ele diz mais: tem mãos, mas nada podem apalpar. Ou seja, a mão não apalpa, e quem não apalpa, quem não toca, quem não se mexe com a mão que não se mexe, não constrói, não produz. É por isso que tem vida que não cresce, não produz, não constrói, não sente. Mão dá o toque, dá sensibilidade. Não... Jesus, é muito forte essa unção que desce. Tem pessoas que perderam a sensibilidade. Tornem-se como eles, todos os que o fazem e todos que confiam neles. A minha confiança está em Jesus. O meu Senhor é Deus. E o seu, quem é? Em quem está a sua confiança? E é nesse momento difícil, aleluia, que você tem que mostrar que confia em Deus. Porque o inimigo está vendo sim, ele fica insistindo até ver você desistir. Como você não vai desistir? Ele vai ter que meter o pé e ir embora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito na Bíblia. Ele vai ter que fugir, ele não vai resistir. Ele só coloca medo. Mas você não é covarde? Aqui dentro, ovelha,
tem o Espírito Santo, aí dentro tem o Espírito Santo. E é esse Santo Espírito que te deu o fôlego da vida, que é um milagre. Nós somos um milagre nessa terra. E pessoas que não conseguem construir devem refletir. E devem mudar naquilo que preciso for. E confiar no Senhor. Eu vejo, isso é muito forte. Tem boca, sim. Olha o que ele fala. Tem mãos, mas não pode apalpar. Pés, mas não podem andar. E essa parte eu quero destacar para você. É no versículo 7 de Salmo 119. 115, Salmo. A vida da pessoa trava. Porque tem um ídolozinho ali. Você quer ver uma coisa? Se você quiser, você pode se identificar aqui. Tem pessoas que guardam na carteira uma nota. $1, uma nota antiga, feijão, ervilha. Não é vergonha, não. Se você quiser falar que você fazia isso, você pode colocar aqui. E se você estiver disposto a mudar, fala, pastor, vou tirar. Eu tenho, mas eu vou tirar isso agora. Vai acontecer o milagre agora, quando você fizer. Estou profetizando em nome de Jesus. Eu não estou culpando você, eu estou ensinando você. E nem todos os pastores, às vezes, têm um cuidado de falar dessa forma. Eu preciso falar assim contigo. É cuidado. Isso é cuidado com você. Porque enquanto eu orava nas madrugadas, Deus me mostrava vidas amarradas. E um pé amarrado, ovelha, não anda. Um pé de uma estátua vai andar? Não tem como. Mas se você se livrar disso, vai começar a andar. Vai começar a fluir. Vai começar a acontecer. Até o impossível. E da boca, som algum sai da sua garganta. Olha, Deus vai colocar as palavras certas na sua boca. Você que defende uma tese, uma posição, um ponto de vista, um projeto, Deus vai colocar na sua boca as palavras certas, mas confia nele. E o Salmo encerra no versículo 7 dizendo: tornem-se como ele. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam. Por isso um tumulto na sua vida. E eu me refiro a alguém que ainda de alguma forma, direta ou indireta, tem essa coisa na carteira, dentro do quarto. Deus me revela em cima do armário, em cima da geladeira. Deus me revela pendurado na geladeira, debaixo da cama, dentro da carteira. É por isso uma grande confusão. Coisas que você não entende. É fé, ovelha. A Bíblia é meu norte. E se for o teu norte também, é só vitória, alegria, prosperidade, saúde, paz, felicidade. Está acontecendo um rebuliço em Éfeso. Em Éfeso está acontecendo um grande rebuliço, porque chegou lá um profeta que pregava a verdade e que estava dizendo que ídolos fazia mal. Aquele povo que estava sendo enganado por um homem chamado Demétrios, que ganhava com seu ofício fazendo ouro em estátuas de ouros para serem vendidas nos templos de Ártemis, que era o deus mor pagão, entre aspas, deus pagão daquela cidade. E o que acontece lá com a chegada de Paulo? A verdade é contada, a verdade é revelada. E Demétrios fica preocupado. Demétrios fica preocupado porque ele vai ver que a sua renda vai começar a cair. Mas a renda do povo que está conhecendo a verdade vai começar a aumentar. Olha a inversão. Olha a inversão que acontece. O enganador enriquecia
E o povo que Deus queria que se convertia empobrecia. Aí quando chega o homem da verdade, o apóstolo Paulo, a verdade aparece, quem crê e recebe começa a prosperar. E o enganador começa a empobrecer. E é assim que vai acontecer. Oh, decalado. Você crê e recebe? Deixa o seu like, dê 7 glória a Deus aqui. Deu 7 glória a Deus aqui. O diabo estava enganando o povo. E o diabo estava enriquecendo. O inimigo, o adversário estava enriquecendo. Agora acontece um processo de reversão. O profeta chegou, profetizou, ensinou, o povo acreditou. Não foram todos, mas o povo acreditou. E quem acreditou se converteu. E com essa conversão um tumulto acontece. Tem vida que está um tumulto, né? É o processo de conversão, ovelha. Até daquele coração mais duro que você conhece. E apresenta aqui em oração, nas campanhas, fazendo voto. Tem porta para você, tem restituição para você, tem porção dobrada para você, tem vitória para você. Se tiver que mudar, mude para agradar o Senhor, mas não para agradar pessoas. E como Demétrio se vê preocupado porque suas miniaturas de estátuas de ouro deixam de ser vendidas, ele vai fazer um complô. Para quê? Para tentar prejudicar Paulo. Paulo é o linha de frente, é o que está na frente, é o pastor, é o profeta. E vão tentar fazer uma cilada para poder atacar ele de alguma forma, porque ele estava dando prejuízo no mundo das trevas. Você tem orado pelo seu pastor? Eu sei que você tem, eu sei que tem ovelha aqui que faz até voto pelo pastor e pela missionária. E pode ter certeza que Deus te abençoa muito por isso. E eu nem peço, eu sou surpreendido, isso me alegra muito. Não é nem pelo valor do voto, é pelo carinho que eu vejo que a ovelha tem comigo. Tudo que a gente faz por alguém de forma boa, a gente recebe também, de forma muito melhor. Tudo que a gente faz por alguém, tentando ajudar, agradar, da parte de Deus receberemos de volta. E não é na mesma proporção, é sempre muito mais. Eu costumo dizer que o mínimo que Deus abençoa quem faz algo por alguém ou pela obra é em dobro, no mínimo. E eu vi um testemunho hoje, se Deus permitir, eu vou contar daqui a pouco. São muitos testemunhos. O lucro do enganador começou a decrescer, cair, diminuir. Porque tinha um homem fazendo um tumulto naquela cidade porque ele era cheio do Espírito Santo. Esse tumulto aí que você vive, ovelha, pode ser um sinal de Deus para te alertar sobre algo, sobre alguém ou alguma coisa. Pense e repense. Se vale a pena seguir, botar o pé no freio ou recuar. Pois essas 3 etapas podem ser uma da solução da tua vida. Avançar, botar o pé no freio ou recuar. Às vezes até recuamos, sabe para quê? Para depois podermos avançar. Isso se chama estratégia. Não é reconhecer que é perdedor, não. Isso é estratégia. E a Bíblia diz claramente no versículo 23 de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Que caminho, pastor? Que traz um tumulto desse? Jesus é o caminho. Quando a Bíblia se refere ao caminho, é Jesus. Porque Paulo está apresentando Jesus, que foi um ser divino, feito em homem. Olha o que Deus fez. Fez em forma humana, para chorar, para comer, sentir fome como a gente, para sentir dor, sentir medo, sentir frio, sentir calor. Bem diferente de uma estátua, que não sente frio, não sente calor, não tem sensibilidade alguma. E se não tem sensibilidade, não vai te compreender, não vai te ouvir. Jesus não. Jesus passou pelo que você passou, medo, fome, dor, preocupação. Ficou até nervoso, de vez em quando você não fica, irmão? Pois é, nós ficamos. Lembra quando Jesus lá chutou as coisas no templo? Ele estava nervoso, sim. Mas era um nervoso controlado. Pois ele sabia o limite
E é isso que você precisa saber, o limite, até onde pode ir, até onde você pode chegar. E ele se referiu ao templo como a minha casa. Não será covil de ladrões, nem de lobo, nem de lobos. A casa era dele. E na tua casa quem bota a ordem é você. Prestou atenção? Na sua casa, pai, mãe, quem bota a ordem é você. Não é filho rebelde. A rebeldia tem que ser controlada. Tem que ser disciplinada. E a Bíblia ensina muito bem como fazer. Na tua casa quem dá as cartas é você. Quem manda é você. Não deixa um adolescente meter o dedo no seu rosto e falar com você da forma como acha que pode. Não. É necessário muita sabedoria e comunhão com Deus nesse momento? Sim, claro, óbvio. Mas um posicionamento também é necessário. E um Deus, em forma de estátua, não vai resolver isso. Mas o Senhor, o caminho, vai. A questão era que Paulo estava apresentando a eles um caminho diferente. Pois o caminho que eles estavam era o caminho da mentira, da enganação. E tudo isso porque pessoas tinham interesses financeiros por trás de tudo. Paulo pagou um preço muito alto quando tentou mudar aquilo e graças a Deus ele fez diferença naquele lugar. Porque aquele povo teve a oportunidade de conhecer o caminho verdadeiro, mas a decisão era uma decisão personalíssima de cada um. Paulo não podia tomar uma decisão por eles. É você que tem que tomar. Está muito forte a mensagem. Eita glória. Ei, Jesus. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniatura de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices. Olha aí, o interesse daquele povo enganador não era ajudar, era enriquecer, era ter lucro. Não se preocupava com o sentimento. Não era pastor na vida daquela ovelha. Era um lobo interessado em que poderia receber de volta. Era um interesseiro que se preocupava com a riqueza. Ele não pregava a palavra, não apresentava o caminho, não fazia apelo no final da live. Pois é. E ali ele demonstrava o real interesse. Não pastoreava a ovelha pelo zap, nas orações. Tá pegando? Deus está falando. E eu não estou brincando. É você que escolhe quem você quer como seu pastor, como seu líder. É você que escolhe, ninguém tem nada a ver com isso. Pastor não é dono de ovelha. Não. Pastor ensina. E você que decide o pastor que você quer. A igreja que você quer. Independente de como seja. Virtual, pela internet. Qual o problema? É melhor ficar no mundo? É? Procura na Bíblia. Se tem igreja feita pela mão do homem. É claro que o lugar é importante. Sim, é de uma certa forma importante. Mas aqui é todo dia. É mais intenso, é mais forte. E se mudou a minha vida e a vida das minhas ovelhas, é óbvio que vai mudar a vida de você, a sua vida. Você que quer ingressar nessa rotina espiritual. Ovelha, é uma rotina espiritual que muda a nossa vida. Você aprendeu com o livro de Daniel? Tantas mensagens lindas e poderosas. Daniel tinha rotina espiritual, ele não quebrou a rotina e foi para a cova dos leões. E aconteceu alguma coisa com ele? Aconteceu. Ficou vivo e foi promovido. Agora, aqueles que armaram caíram dentro da cova. Provaram do próprio veneno. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram a uma estátua. Presta atenção no que Deus está falando contigo. Não se dobraram a uma estátua. Foram lançados na fornalha. E sobreviveram. E lá conheceram o quarto homem da fornalha. E foram promovidos depois que saíram da fornalha. Ei, não precisa de estátua. Isso é ídolo. E Deus abomina, reprova. Que você precisa de rotina espiritual. E aqui nós temos 7 da manhã em ponto, 14 horas, uma profecia de 1 minuto em ponto, e à noite a partir das 20. E no início do próximo mês, já está chegando, está quase chegando,
Vamos começar uma nova campanha, porque aqui nós não quebramos essa rotina. E você tem a opção de entrar na rotina, ou achar que uma moeda na sua carteira, ou achar que uma nota na sua carteira vai resolver. Conversa com a nota e vê se ela fala. Eu preciso falar assim para você entender. E eu não estou dizendo que todo mundo está fazendo isso. Eu preciso ensinar a Bíblia e faz parte. Às vezes estamos indo bem, mas pequenos detalhes que precisam ser reajustados, se não forem reajustados, impede grandes bênçãos de chegar. E é tempo de restituição, sim, de porção dobrada, sim, de porta aberta, sim. Eu já estou focado em oração para saber da parte do Senhor qual é a próxima campanha, qual é o próximo passo, o próximo direcionamento. E Deus fala comigo aqui agora. Vamos ficar no caminho. Aleluia. Deus não colocou essa live aqui à toa. Eu não cheguei na sua vida por obra do acaso. Jesus é o caminho. É tempo de tomar decisões, não corra das decisões, enfrenta, mata no peito, assuma a responsabilidade, arroga para si essa responsabilidade e resolva logo isso. Não postergue, não embroma. Tem que tomar decisão, tome, mas de cabeça fria. Porque tomar decisão de cabeça à frente pode ser que anos de trabalho, investimento sejam jogados no lixo. Ei, Jesus. E agora no versículo 25, Demétrio se reúne. Para quê? Para tentar prejudicar Paulo. E a Bíblia diz, reuniu com os trabalhadores dessa profissão. E disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Esse homem não está preocupado com as pessoas que estão sofrendo com enfermidades, passando luta financeira. Ele está preocupado em fazer estátua para poder vender. Ele está preocupado com o lucro dele. Ele não está preocupado com o coração da ovelha. E hoje em dia dá para perceber claramente quem é que se preocupa contigo e quem é que não se preocupa. Você vai investir em quem não se preocupa? Em quem nem olha a tua mensagem, nem te responde? Tu vai insistir nessa pessoa? A oportunidade vem, ovelha, mas nem todos agarram. Nem todos pegam ela. Depois choram e pagam um preço. É decisão da sua vontade. Que você tome a decisão certa. Demétrios reúne o povo no campo dele, no ofício dele. Ourives, pessoas que fazem estátuas. E diz, tem um homem aqui que está prejudicando a gente. Pois ele está falando que essas estátuas aqui não é o caminho. Aleluia. E não era. Pois o caminho é Jesus. Escreva aqui, Jesus Cristo é o caminho. Reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de renda, ou seja, eu não estou nem aí se essa estátua está resolvendo a vida financeira da pessoa, eu não estou nem aí se essa estátua está resolvendo a vida amorosa de alguém, fez um trabalho, fez uma mandinga. Para de consultar carta, para. Deus manda falar para alguém aqui, interrompe a mensagem, manda dizer, para de consultar carta, tarô e búzio, para. Ocultismo, para. E você procura aqui na rede social, no YouTube, presta atenção, no Face, só escuta. Está atrasando, está amarrando a sua vida. Tem uma unção forte descendo. Se você mudar isso hoje, Deus muda a tua vida também. Tu não quer receber restituição? Tu fez a tua parte? Então continua fazendo. Ele não se preocupava com o coração das pessoas. Ele se preocupava com o lucro próprio dele. Ele não se preocupava com o sentimento das pessoas que compravam as estátuas dele. Ele se preocupava com o que ele ganharia em troco daquela venda que alguém vai dizer que é superfaturada. A verdade está sendo mostrada a você. E se você entrar na verdade, continuar na verdade, só benefícios você e sua família terão. E olha o que diz o versículo 26, e eu vou encerrar aqui. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, o profeta, homem de fogo, o apóstolo,
O pastor Paulo está convencendo e desviando o grande número de pessoas aqui em Éfeso. Oh, peraí, quem estava desviando era Paulo? Não, quem estava desviando era ele. Já percebeu como o inimigo age? Ele tenta inverter os polos, tenta inverter os valores. Já percebeu? O inimigo é mestre nisso. Você vai cair nessa? Caia não. Porque quem perde é você. Em consequência, a tua família também perde. E agora, o escultor de estátuas, o fazedor de ídolos, que vivia desse comércio, vai dizer, não, ele está convencendo e desviando. Primeiro, quem convence é o Espírito Santo. E quem desvia não é Deus. É a vontade egoísta de alguém, que às vezes é enganado. Aqui o povo era enganado. Mas Deus veio mostrar a verdade através do pastor de fogo, o profeta Paulo. E aqueles que optaram pela verdade foram libertos da enganação e passaram a viver a verdade. E a verdade libertou e abençoou. Oh, meu Deus, que unção forte, Jesus. Paulo está convencendo. Não, era o Espírito Santo que estava em Paulo, que estava convencendo. Ele está desviando grande número de pessoas. Não, ele não está aí desviando. Ele está agregando mais pessoas no rebanho dos céus. E ele tem uma influência tão grande, o homem está dizendo, que em quase toda a província da Ásia, esse povo está deixando de comprar os meus ídolos. Pois é. Tem gente, ovelha, que pensa no seu próprio umbigo. Pregar a palavra é importante. Aprenda isso. Você ouvir a palavra todos os dias é alimento. Você precisa comer todos os dias. E geralmente comemos 3 vezes por dia, não é? Tem uns que comem um pouquinho mais. Fala pro seu pastor, eu sei que você come um pouquinho mais. Né? Quantas vezes você come por dia? Dá uma beliscadinha lá, né, no pudim, né? Fala pra mim. Dá uma beliscadinha no pãozinho de mel, né? No sonho. Hã? Hã? Pois é, ovelha. No cafezinho, então, café da tarde, né? Hã? Hã? Então, não deixa picante enganar que isso é mentira, ovelha. É mentira. Está na hora de tomar a decisão certa. E se a gente come tanto para poder satisfazer o nosso corpo e nos mantermos de pé e satisfazer nossos prazeres, por que não vamos alimentar o nosso corpo? E aqui 3 vezes por dia. Pai, Filho e Espírito Santo. 7, 14 a partir das 20. Você está entendendo esse mistério? Calaço de calaça. Diz ele que deuses feitos por suas mãos humanas não são deuses. E Paulo acertou. Paulo disse a verdade. Preciso, conciso. Disse a verdade. E a verdade trouxe prejuízo àqueles que eram das trevas. Aqueles que estavam tentando te enganar vão conhecer a verdade e vão sair do teu caminho para você continuar a andar, continuar a trilhar, continuar a receber dos céus, porque é promessa tua. Um tumulto aconteceu ali para abençoar aquele povo que estava sendo enganado. Às vezes esse tumulto todo aconteceu, minha filha e meu filho, para que você possa sair do engano, pois a verdade vai aparecer. A verdade será revelada, será contada, vai aparecer. E Deus vai te abençoar. Eu vou fazer uma oração por você. E depois eu vou beber água consagrada contigo. Vamos orar. Ora agora com o seu pastor. Ora agora com o seu pastor. No nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças te damos, exaltado e glorificado seja o seu santo nome. Obrigado porque o Senhor nos mostrou a verdade acerca de coisas, atitudes e decisões e pessoas que precisamos tomar decisões e nos livrar de vez. Meu Pai, que essas pessoas ruins, mal intencionadas sejam tiradas da nossa vida de vez. E que as decisões que devemos tomar, que possamos tomar com consciência, sabedoria, inteligência e ponderação. Restitua o que foi perdido dessa irmã. Restitua o que foi perdido desse irmão.
Abençoe a saúde, abençoe a vida financeira. Abençoe a casa, o corpo, a mente. Eu sei que servir só ao Senhor já é o suficiente, meu Pai. Eu sei que o seu Espírito, o Senhor, tem ciúmes de nós. Receba nesse momento esse coração que está orando comigo, esse perdão dessa ovelha que errou consciente ou inconscientemente. Receba o perdão, meu Pai. Continue abençoando em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse mover, por esse agir. Obrigado, meu Pai, porque eu tenho certeza que algo está acontecendo para nos abençoar nesse momento. No nome do Senhor Jesus, eu creio que essa mensagem veio do teu coração e veio no tempo certo, porque a próxima campanha que nós vamos começar vai ser uma campanha linda e poderosa, que vai continuar fazendo a gente crescer. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu corpo, a sua mente, orando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Diga amém e graças a Deus. Respira fundo, solta o ar bem devagar e diga glória a Deus. Beba da água consagrada. Certa vez Jesus, no templo, olhando as pessoas, as ovelhas ofertarem, ele viu duas pessoas diferentes. Ele viu ricos e pobres. E Jesus vai destacar um feito de uma mulher que ninguém dava nada. Olha que coisa forte e profunda, ovelha. Jesus vai olhar e vai ver ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta, no gasofilácio, no lugar de recebimento da oferta do Senhor. E ele vai ver também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. E Jesus, olhando aquela cena, ele vai afirmar, ele não vai palpitar, ele vai afirmar. E vai dizer: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. E ele se referia também aos ricos. Todos esses deram o que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Lucas 21, do versículo 1 ao 4. Olha o que Jesus fala. Afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Ou seja, ela colocou 2 moedas. E os outros fizeram ofertas altas. E tinha pessoas muito ricas ali. Mas Jesus destaca a essência do coração dela. Olha que coisa muito forte, ovelha. Porque eles, ricos, deram do que sobrava. Pois do que sobrava, eles deram. Então Jesus estava dizendo que a sobra, o resto, era dado como oferta no altar. E Jesus falou: por menor que seja a oração de alguém, é maior do que o resto desse rico que está dando. Porque Deus está olhando a intenção do coração. E olha o que ele vai dizer. Isso é profético, ovelha. Preste atenção aqui, eu vou terminar. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ou seja, ela deu tudo o que possuía para ela poder viver. Está no texto, não é nem sobreviver, é viver. E se Jesus destaca isso, o que acontece com a viúva? Ela vai prosperar mais do que os ricos. Tem muito rico. E isso eu aprendi com Jesus, que não consegue viver, porque não sabe compartilhar aquilo que era para poder doar. E tem muito pobre, humilde, pessoa simples, que vive com uma alegria, com um sorriso estampado no rosto, porque é generoso, porque é generosa. E às vezes doa até aquilo que poderia guardar para si, para apenas viver. E eu me lembro agora de um testemunho e eu sei que é para contar. Um homem com uma condição financeira passou na rua e ele viu uma mulher chorando, vendendo um doce.
E ele se aproximou da mulher e falou: por que você está chorando? Porque eu não consegui vender nada, eu não tenho dinheiro nenhum, estou com fome, meu filho está com fome e está muito difícil. E aquele homem pegou e doou uma oferta de R$1.000 para ela. Isso é verdade, tá? E a mulher começou a chorar e falou: não precisa disso tudo não, eu só quero para poder viver hoje. Aí ele: não, pode ficar, eu estou abençoando a sua vida. E ele perguntou para ela: mas você está aqui esse tempo todo, pois já te observei, você não conseguiu vender nada? E ela respondeu: sim, eu consegui vender, mas quando eu passei ali debaixo do viaduto, eu vi um homem chorando de fome. E eu peguei os R$20 que eu tinha e dei para ele. Ovelha, isso é muito forte. A mulher deu R$20 e estava com fome, os filhos dela estavam com fome, e aquele homem estava morrendo de fome. Ela preferiu dar para alguém que ela não conhecia, mas que estava numa situação pior do que a dela. E o que foi transformado aqueles R$20 em R$1.000 que esse homem generoso deu para ela? E esse homem generoso foi tocado por Deus por causa da oferta que ela deu para aquela pessoa que ela não conhecia. E o mais incrível disso tudo é quando o homem generoso chega em casa. A oferta de R$1.000 dele se transformou em 50 mil no negócio que ele fechou. Não quebra essa corrente. Porque quando você começa a abençoar a obra, começa a fazer voto, começa a participar de campanha, você começa a crescer. E as bênçãos vão acontecendo. Percebeu? A mulher precisava muito, mas abençoou o que precisava mais. Fez um voto, uma oferta na vida daquele homem. Passou um homem bem sucedido e abençoou ela com R$1.000. Parece que é 50 vezes mais, né? Olha aí. E aquele homem que deu R$1.000 para ela, quando chegou em casa, viu um negócio fechado de R$50 mil. O poder de uma semente é muito grande. Sempre que você tiver possibilidade, oportunidade, e for com amor no teu coração, faça um voto, faz uma oferta, pois Deus vai te honrar. Eu tenho certeza. Ainda dá tempo de você fazer o voto da restituição, das 4 portas. O voto das 4 portas nós fizemos no primeiro dia do mês no primeiro dia desse mês. Foi uma oferta sugerida de R$100. O voto sugerido da campanha da restituição foi um voto sugerido de R$50. Minhas ovelhas fizeram os dois. Tem oportunidade de você fazer. Isso só vai se multiplicar na sua vida. Isso é se você puder e se você quiser. Entenda isso, é para o seu próprio bem. Eu vi esse testemunho há pouco tempo agora, antes de fazer a live. Entrar na live. E olha como Deus é. Essa mulher me lembrou da viúva, que deu tudo o que ela tinha. E Deus enviou um anjo na vida dela para dar R$1.000 para ela. E Deus enviou um anjo na vida do homem que deu R$1.000 para dar R$50 mil para ele. Deus está falando com alguém aqui. Pode ter certeza que o que você ofertar, Ele vai multiplicar. No nome de Jesus. Amém? Se você for fazer a oferta, o voto, devolver o santo dízimo, o CNPJ da nossa igreja está aqui embaixo. É o Pix CNPJ, Luz para as Nações. Ou o Pix celular, que é da nossa igreja também, Luz para as Nações. Está tudo aqui embaixo. Para quem está no Face, está aqui em cima. Amém? Só você enviar depois para o meu zap, que eu vou pegar o seu nome, ou o nome da pessoa que você fizer o voto, e vou colocar no azeite da restituição e da campanha das 4 portas. Amém? Vou deixar uma última palavra para você, preste atenção. E vou encerrar essa live. Não sai não, estou acabando. Não sai não. Preste atenção no que seu pastor vai falar. Está nas tuas mãos uma decisão. E você vai colher o fruto dessa decisão. Está nas suas mãos. O livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2 diz: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. A pessoa que governa o país hoje não é perfeita. Tem muitos erros. Falha muito e fala muita besteira.
e fala palavrões que não deveriam ser falados. Mas quem nunca falou um palavrão? Pois as pessoas têm o hábito de cobrar dos outros aquilo que elas não fazem, isso é hipocrisia. Quem nunca errou na vida, quem nunca se excedeu? Quem nunca falou uma besteira? Quem nunca foi grosso e rude com alguém? Pois é, cobrar dos outros o que não fazemos, o que não temos a capacidade de fazer, é hipocrisia e demagogia. E eu preciso te alertar como pastor. Se vai agradar você ou não, me perdoe, mas eu tenho que te alertar. Porque o seu dedo vai definir o seu futuro hoje. E se você colocar o dedo em quem defende a destruição de vidas, a perseguição da igreja, a perseguição desse meio de comunicação, você vai estar se autodestruindo. E eu preciso alertar você. Ele não é perfeito, mas uma coisa eu sei, é justo. E eu não conheço ele pessoalmente. E não faço nem questão de conhecer, pois o que eu já vejo é o suficiente. Se tiver oportunidade, sim, vou conhecer, é uma autoridade, vou respeitar, vou orar e vou estar muito feliz. Agora uma coisa eu posso te dizer. Ele é justo, tem sofrido, é temente a Deus. E ele é a favor da verdade. E é a verdade que liberta, que salva. Você precisa tomar uma decisão, mas saiba que essa decisão que você tomar vai impactar no seu futuro e no futuro dos seus filhos. E não adianta você plantar um problema hoje para depois vir pedir a Deus livramento lá na frente. Porque não é assim que funciona. Eu não vou defender a destruição de uma vida dentro do útero, nunca. Eu não vou defender a liberação de coisas que se chamam droga para destruir a vida de pessoas, porque eu sei o que é orar por alguém que está perdido no mundo das drogas, e eu recebo muito desses pedidos aqui. E se você votar em alguém que defende isso, você está sendo igual a essa pessoa. E depois, ovelha, é plantar problema para pedir livramento. E eu falo isso para o seu próprio bem. A decisão é sua, mas as consequências são nossas. E é por isso que eu preciso te orientar e te ensinar. Tome a decisão certa para que a gente não venha pagar o preço lá na frente. Eu tô com essa camisa do Brasil aqui, eu não sabia se eu podia votar na eleição passada com essa camisa. Porque está acontecendo uma confusão muito grande. Eu não sabia se eu ia sair, ia ser preso, se acontecer alguma coisa. E você sabe que a outra pessoa que está querendo entrar, que já foi presa, está querendo cercear e botar pastores no seu devido lugar. Não é assim que funciona. Fecharam a igreja na pandemia. Eu sei o quanto pessoas sofreram, quanta gente tiraram a própria vida, mesmo com o pastor orando. Está na tua mão a decisão. Ele não é perfeito, não. Jair não é perfeito, mas é um homem justo. Eu peço a você, que é minha ovelha, que é meu seguidor, você que me acompanha, tem um carinho por mim, que você vote no Jair, sim, para que a gente possa ter a liberdade, Deus, pátria, família, contra a destruição de vidas no útero, contra as drogas, contra a ideologia de gênero nas escolas. Ovelha, eu sou pastor e eu sei o que eu estou falando. Eu sei que é uma mãe chegar para mim, um pai, chorando, porque alguém fez a cabeça da pessoa dentro da sala de aula. O mundo está de cabeça para baixo. Repito, ele não é perfeito, mas é justo. E se o justo governar, o povo se alegra e prospera, diz a Bíblia. Agora, se entregarmos nas mãos do ímpio, do perverso, do adversário, vamos gemer, vamos sofrer. E chega de sofrimento, e chega de gemer. E eu falo isso com muito temor e tremor, para que você caia em si e saiba que ninguém na vida é perfeito, inclusive eu e você. Ele errou, sim, errou muito, mas é digno de ser honrado e continuar conduzindo nosso país. Eu vou votar no Jair Bolsonaro e recomendo que você também vote. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Seu pastor te ama, tá? Eu sou o pastor Rodrigo Arguelles. Um beijo no teu coração. Que Jesus te abençoe.